Bom, Lacerda, boa tarde. Iniciando a entrevista no Estádio Centenário, nesta sexta-feira. Primeiras perguntas do Rafael Zanol, da Rádio Caxias. A pré-temporada já atinge um novo estágio por realizar um jogo-treino diante de um time que também disputa o Gauchão? Sim, geralmente o primeiro jogo é mais como uma forma de movimentar os atletas, de colocarmos em ritmo de jogo. Mas o segundo amistoso, claro que ainda não é o ideal, não é o que a gente com certeza pensa de ideal para iniciar o campeonato, mas já é mais próximo. É um adversário que a gente vai enfrentar logo na quinta rodada, se eu não me engano, né? Esportivo, equipe de tradição. Então é bom, a gente já começa a dar uma cara de time, um esboço da equipe titular. Como eu já falei outras vezes, com certeza, a gente não tem essa certeza, mas talvez não seja a equipe da estreia, ainda está em construção, apesar de a gente ter mantido a base, chegaram atletas, então a gente está procurando a melhor forma, a melhor maneira de jogar. Os amistosos eles servem para te realizar coisas que talvez em alguns jogos do campeonato não conseguem, fazer experiências. Nesse jogo contra o Esportivo a gente vai, nesse amistoso, a gente vai tentar trazer alguma coisa de diferente durante a partida. Não sei se vamos iniciar dessa maneira, mas vamos tentar fazer algumas coisas que a gente pode experimentar no amistoso, porque serve para isso, né? É um teste importante, mas que a gente vai tentar buscar a vitória apesar de ser um amistoso. Além do Gustavo Ramos, jogadores como o Henrique e o Mila já serão observados contra o Esportivo? Não, ainda não. Gustavo sim, né? Vai iniciar a partida. Atleta que chegou numa condição física muito boa, porque vinha jogando na Série B pelo Sampaio, então vai pro amistoso. O Henrique ainda não, apesar de que o Henrique estava em atividade no Avaí, treinando, jogando mais pela equipe Sub-23, ele ficou ali 10 dias parado, então a gente, como eu já falei antes, a gente está tentando minimizar o máximo possível possíveis lesões, né? Então ele e o Mila, a gente está ainda em adaptação física, treinamento com o Samir, né? Então a gente espera que na próxima semana eles estejam liberados para os trabalhos com bola. Então os dois para esse amistoso a gente não vai contar. Lacerda, você comentou sobre a utilização do Argenta no jogo treino. Qual o motivo do Ivan não ser aproveitado como titular? E como o Caxias vem recebendo a procura de outros clubes por esse jogador? Bom, sobre a primeira pergunta, a utilização do Argenta, porque o Argenta está merecendo uma oportunidade. É um atleta que a gente subiu em 2019 na Copinha. Ele jogou pouco naquela Copinha, mas quando jogou foi muito bem. Eu lembro que ele acho que iniciou contra o Santo Ângelo aqui, depois fez os jogos contra o Gaúcho e contra o Pelotas e ele foi muito bem. Tanto que depois foi renovado, foi feito o contrato profissional, ele teve uma convocação para a seleção gaúcha. Talvez muitas pessoas não saibam, mas o Argenta passou 2020 com muitos problemas físicos, muitos problemas de lesões. Ele teve um problema no tornozelo, não foi lesão muscular, foi um problema no tornozelo, se eu não me engano. Então ele não teve nenhuma oportunidade no ano passado. Inclusive a gente tentou acelerar o processo dele naquela última partida contra o Mirassol, que o Ivan ficou fora, mas a gente não conseguiu porque ele ainda não estava recuperado. E hoje ele se encontra 100%, um atleta que treina bem e novo, né? Então a gente precisa dar oportunidade para o atleta, porque numa eventual necessidade no campeonato a gente saber se a gente pode contar com ele. Eu tenho certeza que sim, porque está fazendo bons treinamentos, fez um amistoso bom contra o Grêmio, então ele vai receber mais uma oportunidade, porque eu preciso ver ele jogando, né? O treinamento a gente conhece. Sobre a questão do Ivan, não só do Ivan, eu sei que outros atletas do Caxias também foram procurados por outras equipes, mas isso é uma coisa muito natural no futebol. O que não é natural é alguns clubes procurarem diretamente os atletas, porque os atletas possuem contrato aí praticamente de um ano, ainda pela frente. Isso não é certo, eles têm que procurar o Caxias, né? Então, se tem proposta é natural, mas todos eles têm contrato, independente se é o Ivan, se é o Juliano, se é o Diogo, existe uma multa, ninguém vai sair de graça do Caxias, a direção já nos passou isso, ninguém vai sair de graça. Porque esses atletas, quando tiveram um contrato renovado ano passado, depois do grande campeonato gaúcho que fizeram, nenhum atleta foi obrigado a renovar o contrato. Foi um consenso, foi bom para o clube, foi bom para os atletas, então agora é muito fácil chegar e pedir a liberação. Então não, nenhum atleta sai de graça e não é só o Ivan. Todos que tem aqui hoje no Caxias possuem multa, então para sair, paga a multa, se tiver um valor adequado e o clube achar interessante, é vida que segue. Perguntas do Osiris Aduan do Portal da Bola. No primeiro teste você usou todos os jogadores para observação de cada um.
Nesse segundo confronto, mesmo sendo preparatório ainda, a ideia principal já é colocar um time titular para início e fazer substituições e variações de esquemas que você acredita já ser um esboço do jogo para estreia na temporada? Sim, já é um esboço da equipe titular, né? No primeiro amistoso a gente fez uma mescla nos dois times, deixou bem livre isso. Agora não, agora é o que a gente vem vendo no momento, né? Nessas 4 semanas de treino, que o que eu considero dessas 4 semanas é o time que vai iniciar nesse amistoso contra o Esportivo. Como eu já disse, não sei se vai ser o time da estreia, porque depois tem os mais 2 amistosos, podem ter mais testes, né, dentro da equipe, mas é um esboço, é o que a gente começa a trabalhar. A gente pretende dar um pouquinho mais de jogo, de mais minutagem nesse amistoso. No último foi 45 minutos, a gente espera dar em torno de 60, 70 minutos no máximo. Vou tentar utilizar todo mundo, acredito que vou conseguir, para daí no terceiro amistoso sim, aí ser próximo dos 90 minutos, mas nesse amistoso a gente vai seguir essa linha. O Gauchão inicia no final do mês. Acredita que o plantel disponível é o suficiente para vencer essa competição ou ainda precisa de mais reforços? Tem algum nome que você observe e gostaria de contar na sua equipe? Vencer o campeonato, mesmo que a gente tivesse mais 10 jogadores aqui, eu não teria essa pretensão de falar. A gente tem que respeitar principalmente equipes como a dupla Grenal, né? Eu sempre falei aqui que a gente não teme adversário, a gente respeita. Ano passado foi o mesmo discurso e a gente acabou ficando na frente, por exemplo, do Internacional, que é um clube que hoje lidera o Campeonato Brasileiro. Perdemos o título somente para o Grêmio. Mas eu não posso falar que se o grupo tivesse mais atletas, a gente brigaria por títulos. É um grupo que eu considero hoje num número bom de atletas. Chegaram mais esses últimos, o Gustavo, o Henrique e o Mila, né, atletas que vão agregar bastante. Já falei em outras entrevistas, a gente tem o Caxias ele tem um limite, né? Acho que está com um plantel muito bom. Até um desafio, até comentei isso já com o presidente. A gente tem a Copa do Brasil, aí sim, né? A gente passando a Copa do Brasil, por que não? Por que não trazer mais um reforço e assim por diante, né? Mas para iniciar o campeonato, sim, a gente está satisfeito, né? Então é com esse elenco que a gente vai iniciar, mas nunca está fechado. Sempre quando for alguma situação boa para o clube e boa para o atleta, a gente pode vir a conversar. Sobre algum nome, sempre tem, todo treinador tem, a gente observa muito o mercado, então eu poderia te falar diversos jogadores que a gente observa, mas eu não vou citar os nomes aqui porque seria até deselegante da minha parte. Mas a gente está sempre observando e quando o Caxias tiver essa possibilidade, a gente já tem alguns nomes em vista e a gente está sempre observando o mercado. Perguntas do William Mota da Esporte Serra. O Esportivo é adversário do Caxias no Gauchão e o Vink conhece bem o teu trabalho. É um jogo para já colocar aquilo que será feito na competição ou será um jogo mais para movimentar do que propriamente para testar jogadas ensaiadas e padrões que podem se repetir no estadual até para não dar armas ao adversário? É verdade. Eu também, o Vink conhece muito o nosso trabalho, até por ser da região, o auxiliar também o Zé Carlos, né, que é aqui de Caxias. Eu conheço muito o trabalho do Vink, fui atleta dele, fiz estágio com ele aqui no Caxias. Mas jogadas ensaiadas não, né? Isso a gente já trabalha algumas situações de jogadas ensaiadas, principalmente em bolas paradas, né, em algumas movimentações, mas eu concordo, acho que no amistoso não tem essa necessidade, porque senão hoje em dia, mesmo com portões fechados, tem muita troca, né, os analistas trocam os jogos, eu acho que é uma coisa normal, não vejo problema nisso. Em termos de esquema tático, não tem problema. Todo mundo já se conhece, né? Assim como o Vink conhece, a gente conhece. A gente vai tentar o nosso padrão, que a gente vem treinando mais. E acredito que nesse jogo contra o Esportivo, sim, a gente vai tentar alguma coisa diferente. Talvez contra o Aimoré também, alguma coisa diferente. Porque a gente precisa buscar alternativas, né? Alternativas de mudar o jogo, né? Quando está muito encaixada a marcação, a gente precisa ter esse desencaixe de marcação, até mesmo de marcação. Quando a gente não consegue encaixar a marcação, a gente precisa buscar alternativas. Então esse jogo do Esportivo e o jogo do Aimoré, dentro das nossas conversas com a comissão técnica e jogadores, a gente entende que são testes que a gente pode fazer algum teste diferente. Para no jogo do Novo Hamburgo, aí sim, ser bem o que a gente vai tentar na estreia do campeonato. Os times que já estão treinando, o caso do Caxias e do Esportivo, tendem a fazer uma arrancada melhor de estadual do que os times que ainda estão em férias ou até jogando, que é o caso da dupla Grenal?
Essa pergunta ela sempre é feita, né? E é uma resposta que ela é muito complexa. Eu já te falei sobre isso no ano passado. Muito se diz, o clube do interior ele larga na frente porque ele faz uma pré-temporada de 1-2 meses e a dupla Grenal, no caso, sempre era falado, né? Eles se apresentam e jogam em 15 dias vão estrear. Só que se tu for comparar o número de jogos que um clube do interior faz, o Caxias até que fez bastante esse ano, né? Teve o Gauchão, Copa do Brasil e a Série D que foi um pouco mais longa. E tem os clubes que não jogaram tanto, no caso do Aimoré, próprio caso do Esportivo. Mas em compensação, a dupla Grenal, os times que estavam na Série B, eles jogaram muito mais, né? Vamos dar um chute aí, mas Grêmio e Inter fazem o quê? 60 partidas no ano. Então, eles não, mesmo que eles ficarem, ganharam uma folga ou não, ou esses times da Série B que estão parados, eles já têm o jogo, né? Eles não perdem essa treinabilidade que se fala no futebol. Então, eu vejo que tem os dois lados. Tem o lado bom dos clubes, que nem o Caxias, do caso. Eu não posso dizer que não é uma vantagem, é uma vantagem porque tu prepara bem a equipe, parte física, parte técnica, dá tempo de parte tática, de dar uma boa estrutura física, mas por outro lado, esses clubes que vão ter menos tempo de preparação, eles têm o jogo, eles têm o ritmo de jogo. É uma diferença aí, vamos dizer, de 30 partidas às vezes, né, comparativo. Então, acho que todo mundo ganha e todo mundo perde. O que você pretende fazer de diferente no teu trabalho este ano em relação ao anterior? Ou a ideia é manter o que foi feito? A ideia, a gente sempre tem que tentar evoluir, né? A gente sempre tem que tentar buscar coisas novas, mas eu acredito que o que a gente fez de certo a gente tem que manter. A gente está sempre estudando, sempre vendo jogos, e aí a gente, não preciso citar nomes assim de times, mas é impressionante. Se tu faz uma reflexão e observa times que vêm ganhando há bastante tempo, tu vê que eles mantêm um padrão, né? Claro que aí vai vir o questionamento, mas o Caxias não conseguiu o objetivo. Não conseguiu o objetivo do acesso, mas no Gauchão fez até mais, eu acho, né? Nós queríamos muito ser campeão, não conseguimos, mas fizemos um baita Gauchão. Na Série D teve oscilação, teve queda de rendimento, mas no mata-mata, no jogo, por exemplo, do Mirassol, a gente fez um jogo de igual para igual contra uma equipe aí que subiu, uma equipe que hoje, inclusive, saiu uma matéria, né, sobre a estrutura do Mirassol, que eles investiram 9 milhões. O Mirassol fez um CT de 9 milhões e chama atenção. E a gente jogou de igual para igual com o Mirassol. Nós jogamos aqui, vencemos o Mirassol. Nós temos que lembrar que no segundo jogo nós jogamos sem 6 jogadores, 4 titulares e 2 que seriam substitutos imediatos. E a gente jogou de igual para igual com o Mirassol lá, perdemos nos pênaltis. Então será que não está certo o que a gente fez? Claro, a gente tinha que ter buscado acesso e a gente assume essa responsabilidade. Internamente aqui, a nossa permanência já diz por isso, né? Se tivesse coisas erradas aqui dentro, com certeza a comissão técnica não teria permanecido, né? Até porque a diretoria do Caxias ela é bem grande, tem bastantes pessoas que comandam o clube, né? Não é uma pessoa que determina que vai ficar ou não vai. A gente decidiu a nossa permanência em 2 dias, então isso prova que o nosso dia a dia aqui é muito bom, que o ambiente aqui dentro é muito bom. Claro que a gente tem que evoluir em algumas coisas, mas acredito que foi feito muitas coisas boas. Então é manter o que foi feito de bom e sempre estar tentando corrigir as coisas erradas que a gente fez no ano passado. Perguntas do Marcelo Rocha, do Jornal Pioneiro e da Rádio Gaúcha Serra. O Esportivo tem uma equipe com vários jogadores com muita rodagem no gauchão. Isso faz com que o clima de competição seja intensificado, mesmo sabendo que se trata de um jogo preparatório? Com certeza. É um amistoso muito bom, muito bom. Acredito que esse do Esportivo talvez seja o melhor dos amistosos, não que não vai ser bom contra o Aimoré, mas é que o do Esportivo tem a cara do gauchão, né? É um clássico da região. São muitos jogadores que trabalharam aqui, uma comissão técnica que trabalhou aqui, que se conhece. Claro, tenho respeito, muito respeito eu tenho pelo trabalho do Vink, um cara que eu admiro muito, né? Tive o prazer de trabalhar com ele 2 vezes, né? Em períodos curtos, mas tenho um grande respeito, nos falamos às vezes, né? Por telefone. E é bom que já vem dando esse clima de campeonato, porque tem muito jogador no nosso time que está chegando jogadores novos, assim como o Esportivo também. Então é muito importante esses amistosos e a gente vai se enfrentar logo no campeonato, né? Então é de grande valia, ainda bem que a gente conseguiu marcar amistosos muito bons, porque é uma preparação importante para o campeonato. Nesse momento, qual o teu pensamento para a dupla de zaga titular?
Nesse momento está jogando, a gente inicia o amistoso amanhã com o Guilherme e com o Thiago Salles, né? Uma dupla que já fez o primeiro amistoso junto contra o Grêmio, está treinando. Os outros zagueiros também estão muito bem. Vale salientar principalmente o Gustavo, que veio do Grêmio, jogador de 18 anos. Olha, está me chamando muita atenção, um jogador com um futuro bem promissor. Né? Com certeza vai ter a oportunidade dele, assim como o Eric está treinando bem, o Henrique, que é um jogador que a gente já conhece há bastante tempo. O Henrique estava no Avaí, jogou o Campeonato Gaúcho pelo Ipiranga, foi muito bem contra o Ipiranga, né? Então a disputa é boa, disputa sadia, e quem ganha com isso é o Caxias. Valeu, Alessandro. Obrigado.